Colônia Contra-Ataca, simplesmente um dos canais mais históricos do YouTube Brasil. E se você não conhece, você tá vivendo de forma completamente errada. Enfim, o vídeo de hoje não é sobre o canal Colônia Contra-Ataca, mas sim sobre o jogo esquecido do Colônia Contra-Ataca. Opa, se você não me conhece, eu sou o Lank e um dia vou ser dublador. O jogo em questão é Colônia Contra-Ataca, o jogo. O nome é bem criativo, inclusive. E bom, se você for na Play Store e pesquisar o jogo, você não vai estar encontrando nada. Isso porque esse jogo foi simplesmente apagado da Play Store. E a única maneira de você conseguir baixar o jogo é por APKs que você encontra por aí. Então, para fazer esse vídeo aqui eu devo ter pego uns 47 vírus no mínimo. No mínimo. Talvez mais. Enfim, chega de enrolação e bora comentar um pouco sobre o jogo logo. Abrindo um jogo tem um menu bem simples, com as opções de jogar e as configurações, que também tem opções básicas, como mexer nos sound effects e nas músicas. E também jogar com a mão? Por que alguém jogaria isso aqui só com a mão? Enfim, clicando em jogar, aparece o Fresh. Pelo menos eu acho que é o Fresh. Você está com medo? E temos as opções de aventura e minigames, que eu comento mais pra frente. E iniciando o jogo, eu fui surpreendido com a historinha. Eu genuinamente não me lembrava disso, e é bem legal saber disso. Sobre a história, ela é bem simples. Basicamente, o Wilson ganhou um cartucho raro de um fã e decidiu ir jogar. Porém, o cartucho acabou levando ele pra dentro de um jogo. E lá ele se depara com o maior GOAT dos GOATs. E é assim que se inicia o jogo. É bem simples. Bom, antes de eu partir para análise de fato, eu quero comentar um pouco sobre a primeira fase do jogo. Já que eu não vou estar cobrindo todas as fases, vou pelo menos comentar um pouco sobre a primeira. A primeira fase é basicamente um tutorial, já que nem sequer inimigos ela tem. Mas já dá pra perceber que o jogo segue bem aquele estética de jogo plataforma antigo. Outra coisa que é apresentada nessa fase são as fitas douradas, que são basicamente os coletáveis principais de cada fase, que também servem para liberar as próximas fases. Terminando essa fase, a gente passa por um treinamento e ganha a Zapper, que é uma arma que você provavelmente conhece. Enfim, agora eu posso começar a analisar o jogo de fato. Logo de cara eu já quero começar falando sobre a pixel art do jogo, já que ela é muito bonitinha. Além de, claro, as animações são muito bem feitas. Olha só o Wilson dançadinho, olha que legal. Além disso, dá pra perceber o carinho que os devs colocaram nesse jogo, já que se você entrar na água com o Wilson, ele vai ficar com um traje de mergulho. É um detalhe besta? Sim, mas é legal. E por falar em traje, no meio do jogo você possivelmente acabar achando alguns power-ups. Eu acho que é power-up. Tá certo. Por exemplo, em uma das fases o Wilson simplesmente sobe numa moto. Não preciso nem dizer que isso é awesome. Só não só awesome quanto teu like. Eu vou morar embaixo da ponte. Por favor, dá like. E tem outra que é uma referência a Flappy Bird. Não só uma, como duas. Essa aqui a gente ignora. E bom, como eu já comentei antes, o jogo segue um sistema de fases, que você vai passando uma por uma. Só que antes de você começar a fase, você é levado pra essa tela aqui, onde você pode trocar o chapéu do Wilson. De graça só tem alguns, tipo a boina do Freaking Pause pra TV, que eu usei o jogo inteiro. Mas eu queria mesmo era o cabelo do odiador. E tem vários chapéus e muitas referências. Tem um desnecessauro, mané. O desnecessauro, que inclusive também tinha um jogo, mas isso aí tanto faz. E os chapéus você compra com moedas. Bastante moedas. E se você tiver com preguiça, você pode pagar pra ter o chapéu. Pagar dinheiro real. Eu genuinamente fiquei me perguntando o que iria acontecer se eu comprasse, mas provavelmente não iria acontecer nada, tendo em vista que nem anúncio mais esse jogo roda, então... Falando sobre a jogabilidade, ela é boazinha até. Eu não tenho muito o que comentar sobre a jogabilidade do jogo, já que ele é o básico de um jogo de plataforma. Corre, pula, mata inimigo, corre, pula, corre, entra numa lata de Pepsi. Ok. Corre, pula e morre. A única coisa de ruim que eu tenho a comentar aqui é o tamanho dos botões. Eu não sei se meus dedos são gigantes ou se eles realmente só são muito pequenos. Teve vezes que eu fui apertando o botão e eu acabei apertando em outro sem querer pelo tamanho deles. Além também de que o jogo não consegue entender dois botões ao mesmo tempo direito. É complicado. Enfim, só uma preferência minha mesmo. E eu também achei a movimentação meio escorregadia. E a gente também ignora o fato de que algumas vezes as plataformas decidiram não funcionar, ok? Ok. E sobre o modo de jogar com a mão... É horrível. É horrível. Eu não sei porque alguém jogaria isso aqui com a mão só. Tu vai ficar fazendo o que contra a mão, irmão? Sobre os inimigos, eu tenho que comentar uma coisa. Esse jogo é a pura fauna universal. Tudo que é animal existente tem nesse jogo como inimigo. É impressionante. É joaninha, é vespa, é caracol. Eu tenho uma teoria que o boss final desse jogo era pra ser o Megumo nas 10 sombras, porque puta que pariu. Se duvidar até o coelho que tentou chutar a cara do Tocha nesse jogo eu só não achei. Se duvidar o Maharaga também tá.
Uma coisa que eu tenho que comentar é que tem umas fases aí que tem um spam de inimigo muito desnecessário. Pelo menos eu achei. O jogo também tem essa ponta carnívora, que é como se fosse um inimigo mais forte que os outros. E novamente ela aparece muito, em parte que eu achei bem inútil a existência dela. O jogo também tem um boss, mas eu falo dele mais pra frente. Uma coisa que eu tenho que elogiar nesse jogo é o quão divertidas são as fases dele. Sério, as primeiras são bem mais ou menos até, mas tem outras que são simplesmente awesome! Eu não resisti à piada. Isso pra mim mostra como os devs estavam realmente botando carinho e esforço nesse jogo. E é sinceramente triste saber que ele foi escolhido da Play Store por não estar por dentro das atualizações da mesma. Enfim, tem fases nesse jogo que você pode estar andando de boa e do nada, BAM! Lata de Pepsi! Ou então, como eu falei antes, que tem fases que o Wilson sobe numa moto. Outras que ele ganha um jetpack e até um helicóptero. Um helicóptero, irmão. Isso sem falar também das habilidades especiais do Sr. Wilson, como a própria Zapper, o Wall Jump e o Deslize. Isso são tudo coisas que você vai desbloqueando ao longo do jogo. Isso é que eu só joguei ele até o final do primeiro mapa. Imagina só o que mais eu perdi, tá ligado? E por falar em final do primeiro mapa, tem também o boss. E eu vou ter que ser bem honesto, eu esperava um pouco mais, viu? Eu curti bastante jogar as fases do jogo, e esperava que o boss fosse mais legal, mas ele é um boss, saca? Ele existe. Ele é o Pikachu com C. Pera, Pikachu com C? Ai, Wilson, termina o seu namoro e casa comigo e assuma sua homossexualidade. Os ataques deles são tacar raio na gente e jogar umas Pokébola, que às vezes vem num padrão de ataque diferente. E quando ele morre, ele solta um monte de moeda. Mais um dia normal em Silent Hill. E sobre os minigames, eu não tenho muito o que comentar, não. O único que eu liberei foi esse aqui, que é um Endless Runner. E ele é bem... meh.